Boa noite a todos. Nós iniciamos nesse momento o nosso culto de celebração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristianismo comemora nesse domingo a Páscoa cristã, onde começa na sexta-feira, onde Jesus se entrega em nosso favor, e ao terceiro dia, no domingo de manhã, Jesus ressuscitou para vencer a morte e para trazer para nós a esperança da vida eterna. Então, eu gostaria de, nesse momento, estar lendo o texto da Palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8, que assim diz: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Jesus venceu com a sua morte na cruz. Ele foi vitorioso sobre o pecado. Ele era inocente, justo, não cometeu nenhum pecado, e pela sua morte ali na cruz do Calvário, ele concede para nós também a vitória contra os nossos pecados. E ao terceiro dia, com sua ressurreição, Jesus também concede para nós, agora, de maneira definitiva, a vitória sobre a morte. Então, nem mais o pecado, nem mais a morte podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, essa é uma realidade, algo confirmado com a morte e com a ressurreição de Cristo. E essa confirmação se deu porque o nosso Deus levantou Jesus da morte e deu autoridade para ele nos céus e na terra para perdoar pecados, para salvar pecadores, para transformar vidas e conceder a vida eterna. Nós iremos orar nesse momento. Abaixe sua cabeça na sua casa e oremos agradecendo a Deus pela obra perfeita de Jesus, que tanto nos abençoa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela obra sacrificial, vicária e perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque ali, naquela cruz, Ele encravou, Pai, tudo que era contra nós. Ali Ele pagou a dívida, ali Ele pagou o salário do alto pecado que nós havíamos feito por nosso meio. Ali na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço para que tivéssemos uma nova vida. E ao terceiro dia, nem mesmo a morte pôde segurá-lo, porque ele não havia pecado e porque o seu sacrifício foi perfeito. Portanto, nós te louvamos, Senhor, porque a morte e ressurreição de Cristo concede para nós uma nova vida, concede para nós a oportunidade de não vivermos mais para nós mesmos, para os nossos pecados,
para as nossas transgressões. Obrigado, Senhor, pela tua obra perfeita. Obrigado pela nova vida que o Senhor nos concedeu. E agora também temos a esperança da vida eterna e de vivermos um dia com o Senhor. Sabemos que agora nada mais pode nos separar do teu amor. E agora, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor venha abençoar a cada família que está nesse momento no seu lar, que aonde estiverem a tua graça, o teu poder, o poder da tua morte, da tua ressurreição, do teu sacrifício perfeito, venha fazer parte da vida de cada família. Abençoa a nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Batovi. Cuida de cada família, cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão enfermos espiritualmente, que o Senhor venha perdoar e conceder graça a cada um de nós. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
nessa celebração da Páscoa, da morte, da ressurreição de Cristo, nós continuamos pregando o tema Nada se compara à morte e ressurreição de Cristo. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14 até 17, nós vemos uma palavra poderosa de Paulo para os nossos corações, onde ele reconhece que a morte e ressurreição de Cristo havia transformado a sua vida de tal maneira que ele se sentia impulsionado, constrangido pelo amor de Cristo a anunciar o Evangelho. Então assim diz a palavra do nosso Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nada se compara à morte e ressurreição de Cristo. O autor John Stott, escrevendo o livro O Incomparável Cristo, mostra para nós que Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, são um capítulo ímpar na história. John Stott diz que Jesus é o centro da história. A história é dividida ao meio antes de Cristo e depois de Cristo. Ele diz também que aquele homem simples da Galileia, que nós sabemos que era 100% Deus e 100% homem, hoje, aquele carpinteiro é seguido por 2 bilhões de pessoas que professam sua fé em Cristo, sendo que a população mundial tem 7 bilhões de habitantes. Então, mais de 30% dessa população professa a sua fé em Jesus Cristo. John Stott diz também que Jesus é o eixo das Escrituras. Todas as profecias, todas as promessas foram cumpridas por Jesus com sua encarnação, com sua vida, uma vida santa, sem pecado, com o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário e com a sua morte e ressurreição em favor de tantas pessoas. E o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, se você olhar para a história, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar Jesus sempre no centro de tudo aquilo que acontece. E Jesus também é o centro da missão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a obra de Cristo, na cruz do Calvário. A sua morte, a sua ressurreição impactaram pessoas pelos séculos dos séculos e tem transformado pessoas, famílias e nações também. E essas pessoas se tornaram a maior propaganda do amor de Deus, do amor de Cristo, porque elas têm sido aqueles que têm disseminado a pessoa e a obra de Cristo. Então eles têm sido aqueles que creem em Jesus, instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho até os confins da terra. E é interessante esse texto, a história de Paulo, porque Paulo realmente, ele se tornou aquele homem que foi transformado por Jesus na estrada de Damasco, que ali se encontra com Jesus, aquele que era o mais cruel perseguidor da igreja, se transformou após o encontro com Jesus
na estrada de Damasco, no mais ardoroso pregador e defensor do Evangelho. Como diz o texto de 2 Coríntios 5:11, Paulo realmente tinha um zelo apostólico pela pregação do Evangelho. Ele dizia que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo, realmente como um instrumento usado por Deus, usado por Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu 13 epístolas. E nas 13 epístolas de Paulo, o principal tema que ele vai abordando para anunciar a pessoa de Jesus e sua obra, o seu tema principal é exatamente a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo prega a morte e a ressurreição de Cristo. Nas duas cartas que ele escreve à igreja de Corinto, ele está sempre mostrando qual a diferença que crer em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, fez para a sua vida. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele continua no versículo de número 23, dizendo, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então essa foi a mensagem de Paulo, uma mensagem onde ele prega sobre Jesus, Jesus crucificado, o escândalo para todos aqueles que não aceitavam o Evangelho, mas essa era a mensagem da cruz que Paulo anunciava, e ele prega desde a morte até a ressurreição de Cristo, e como isso transformou a vida das pessoas. No final, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer no versículo de número 20, depois de mostrar que a ressurreição de Cristo é aquilo que muitas vezes não é crido por muitas pessoas, mas ele mostra por diversas questões que ele encontra de quando Jesus aparece ressuscitado para Pedro, para os 12, e depois que Jesus também é visto por mais de 500 pessoas de uma vez, ele anuncia também o poder da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Paulo sabia o quão incomparável é a morte e a ressurreição de Cristo. E ele diz que realmente nada se compara à morte e ressurreição de Cristo, porque o texto diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, que a morte de Jesus provou o seu amor por nós. O seu maravilhoso amor foi provado por nós, e a palavra do nosso Deus nos diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Então Paulo dizia que o amor de Cristo havia mudado a sua forma de pensar e viver. Ele que era um perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores divulgadores do Evangelho. Aquele que se gabava de ser um fariseu, um homem que conhecia todas as leis judaicas, foi transformado pela graça de Cristo. Ele mesmo escreve em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo olha para a obra de Cristo, e como essa obra demonstrou para ele, que perseguiu a igreja,
o quanto Jesus o amava, um amor tão grande que Paulo se sentia na obrigação de pregar o Evangelho. Então o compromisso de Paulo é o compromisso que nós, que cremos em Jesus, precisamos ter, um comprometimento exigido por Jesus para com os seus discípulos. Paulo teve que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus até o fim da sua vida. Paulo se entrega totalmente para Jesus. Ele se entrega reconhecendo que tudo o que esse mundo tinha para oferecer para ele era refúgio. Então ele cria realmente que morrer por Cristo era ganhar a vida eterna. Então nós devemos também, como aqueles que creem em Jesus, na sua morte por nós, que demonstrou o seu imenso amor em nosso favor, saber que esse amor de Jesus, que nos leva a anunciar a sua morte, a sua ressurreição, e como isso transformou o nosso viver, transformou as nossas prioridades, as nossas perspectivas de vida mudaram, e agora não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós, transformando o nosso viver, transformando o nosso presente e realmente nos fazendo olhar para o futuro como a grande promessa, a grande esperança de um dia estarmos com Deus por toda a eternidade. Então nada se compara à morte e ressurreição de Cristo. E nada se compara à morte e à ressurreição de Cristo, porque a sua morte nos fez experimentar uma nova vida por meio de Jesus Cristo ressuscitado. Paulo vai dizer que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é impossível você ser uma nova criatura sem nascer de novo. Foi a palavra que Jesus disse para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. E nós nascemos de novo quando reconhecemos que a morte de Jesus foi em nosso favor, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou para então nos dar uma nova vida, uma certeza de vida eterna. Então no versículo 17 ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A presença de Cristo ressuscitado é o ponto de partida para vivermos como Jesus viveu. Jesus aparece para as mulheres, que são as primeiras a terem o privilégio de ver que Jesus estava ressuscitado. Logo em seguida também Pedro e João. E durante aquele dia, durante aqueles 40 dias, Jesus aparece várias vezes de forma incontestável. E por isso que essa mensagem é tão poderosa, porque ela impactou a vida daqueles que andaram com Cristo, que ouviram das suas promessas, que ouviram da sua missão. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia e aparece tantas vezes para os discípulos, eles reconhecem que tudo aquilo que Jesus falou havia se concretizado. Então a presença de Cristo na vida daqueles homens, daquelas mulheres, de Cristo ressuscitado, é o ponto de partida para que eles vivessem uma vida totalmente nova. Depois, com a descida do Espírito Santo, eles têm o mesmo poder que Jesus tem para testemunhar a todas as nações. Por isso, o Evangelho, que começa pequeno, ali na Palestina, ali na Galileia, até hoje tem alcançado tantas pessoas
em tantos lugares, pessoas de todos os tipos, raças, povos e nações, pessoas de ascendência humilde ou poderosa, todos têm sido impactados pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus serviu, Jesus sofreu, Jesus morreu e ressuscitou em nosso favor. Então, apenas agora, quem vive dessa maneira, uma vida de serviço, uma vida de sofrimento, porque reconhece que precisa não só crer em Jesus, mas viver também para Ele, enfrentando as lutas, as dificuldades desse mundo, aquele que morre para si mesmo e aquele que ressuscita em Cristo, recebendo uma nova vida. Aquele que era morto nos seus delitos e pecados, mas agora recebe vida, uma nova vida, e apenas quem vive dessa maneira é reconhecido por Cristo, é conhecido pelo Senhor como um verdadeiro discípulo e discípula de Cristo, quando seguem a Jesus conforme os seus mandamentos. Paulo escreve também em Colossenses capítulo 3, da união que todo cristão, que toda cristã tem com o Cristo glorificado. E ele diz lá, Colossenses 3, de 1 a 4, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora nós não vivemos mais a nossa vida. Agora nós vivemos a vida de Cristo. Por isso que nada se compara à sua morte e à sua ressurreição. Ele fez isso para glorificar a Deus Pai, mas também para nos abençoar. Então não podemos olhar para mais nada, para nenhuma circunstância que nós vivemos, sem lembrar que só podemos ser verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo, quando sabemos que a nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo. Nada se compara à morte e ressurreição de Cristo. Não pelo que os outros falam, não pelo que os outros vivem, mas pela obra que Ele tem feito na nossa vida, pela obra que Ele tem feito na vida do seu povo. Nós reconhecemos um cristão quando sabemos que ele vive como Jesus viveu. Então, que é essa vida incomparável de Cristo, sua morte, a morte de Deus, que desce até nós para pagar o alto preço em nosso favor, e que a sua ressurreição ao terceiro dia continue fazendo diferença no nosso viver, para esta vida e para a eternidade. Que Deus abençoe você, a sua família, nesses tempos de isolamento social, onde estamos ficando mais em casa, mas que você saiba que não há nenhuma barreira que possa impedir que a obra e a pessoa de Cristo alcancem o seu coração. Creia em Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Mude o seu viver. Obedeça os seus ensinamentos, os seus mandamentos de amor. A palavra de Deus diz que Jesus amou os seus e os amou até o fim. Esse é o amor de Deus, que foi demonstrado pela morte e pela ressurreição de Cristo. Então essa morte e a ressurreição de Cristo é incomparável, por isso transformou a história.
Por isso tem transformado a sua vida, a minha vida, as nossas famílias. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana de muita gratidão no nosso coração, por saber que a obra de Cristo foi perfeita, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E agora nós aguardamos a volta de Cristo, para que Ele seja totalmente exaltado e glorificado na nossa vida e para a glória de Deus Pai. Gostaria de fazer uma oração com você nesse momento e logo em seguida impetrar a bênção, que Deus possa abençoar a sua vida e te capacitar a compreender tudo que Ele fez em nosso favor. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de glória, e sem ti
nós cremos e sabemos que nada se compara à morte e ressurreição de Cristo em nosso favor. Hoje nós celebramos tudo aquilo que Ele fez por nós, morrendo na cruz do Calvário e sendo ressuscitado por Deus Pai ao terceiro dia. Nem mesmo o pecado, nem mesmo a morte puderam segurar a Cristo. E agora Ele tem poder e autoridade nos céus e na terra para conceder vida, vida com abundância, vida eterna para cada um de nós. Pai, que o Teu amor, Senhor Jesus, continue nos constrangendo de tal maneira que saiamos para anunciar o amor de Cristo, para salvar muitas pessoas, assim como Jesus nos salvou, assim como Ele tem transformado o nosso viver, a nossa família, que Ele também possa transformar muitas outras pessoas, possa transformar aqueles que nesse momento estão assistindo esse culto e que em nome de Jesus eles possam realmente estar sendo abençoados pelo poder da ressurreição de Cristo. E nós cremos que nada pode nos separar do seu amor. O seu amor é incomparável por nós, é incomparável por nossas famílias. Portanto, abençoa o teu povo, abençoa a igreja presbiteriana de Batovi, todas as suas famílias, cuida daqueles que estão enfermos. Sabemos que o Senhor tem poder para curar. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, é o especialista em curar, nos tanto fisicamente quanto espiritualmente. Portanto, Senhor, traz a tua cura para aqueles que carecem. E vem abençoar também que a tua salvação seja anunciada em todos os 4 cantos da terra, até os confins do mundo, para que vidas sejam transformadas, assim como a nossa vida foi transformada, assim como a vida de Paulo. Que o Senhor também, em nome de Jesus, venha transformar muito mais pessoas. Abençoa a nossa semana. Seja uma semana abençoada na Tua presença, Senhor Jesus. Em nome de quem oramos agradecidos. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então que Deus possa abençoar a sua família. Desejo que seja uma semana muito abençoada para você e para todos os seus familiares.